Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 10 de julho, estamos com o alimento diário dessa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 6. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Ó Senhor Jesus, precisamos estar sempre prontos também para responder, para a vontade de Deus, identificar a sua vontade através do Espírito, e estar prontos para realmente realizar aquilo que Ele deseja, isso é segurança para nós. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a ouvir, ouvir a unção, ouvir aquilo que vem dEle, sentir realmente a sua direção em todas as coisas. Isso traz segurança para nós. Ó Senhor Jesus, conhecer a vontade de Deus e praticá-la é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ó Senhor Jesus, mas para isso a gente tem que exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Ó Senhor Jesus. Provérbios capítulo 8, do versículo 22 ao 36. Ó Senhor Jesus. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ó Senhor Jesus. João capítulo 17, versículo 11 e do versículo 20 ao 26. Ó Senhor Jesus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Salmo capítulo 133, do versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus,
Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cristo, o ungido, nos traz bênção, vida e unidade. Ó Senhor Jesus. Vejamos que está escrito no versículo seguinte: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Podemos entender melhor esse versículo lendo da seguinte maneira: mas aquele que nos vincula convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. No trecho, aquele que nos vincula, o termo nós refere-se aos apóstolos e convosco refere-se aos irmãos da igreja em Corinto. Fomos vinculados em Cristo, o ungido, aquele que é cheio da unção. Dessa forma, os apóstolos e os demais irmãos foram imersos nessa unção pela ação de Deus. Quem fez tudo isso foi Deus, e Cristo abraçou a todos nós. Depois desse abraço, somos ungidos. Ninguém fica seco. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Ainda temos muito a falar sobre essa unção. Tomemos em primeiro lugar o que está escrito em Salmos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O primeiro versículo fala da unidade, e é tão importante que o Senhor Jesus orou por isso no Evangelho de João. Essa unidade é a própria pessoa do Pai. O Filho, depois que foi glorificado, levou a humanidade, ou seja, a natureza humana que nele estava, para dentro do Pai. Nessa humanidade, todos nós estávamos incluídos. Aleluia! Fomos inseridos no Pai. Agora, abriu-se uma porteira para que todos os filhos de Deus entrem nessa unidade com o Pai. Por isso, o salmista proclama cheio de sentimento: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó Senhor Jesus! Quando consideramos o que vimos em Provérbios, naquele cenário de gozo e prazer do Deus triuno, concluímos que é possível ter o mesmo ambiente entre nós, os muitos irmãos do Senhor. Podemos deduzir que o Filho, naquele tempo, antes da fundação do mundo, exclamava: ó, como é bom e agradável vivermos juntos. E o Pai, da mesma forma, desfrutava do Filho quando declarava: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A vida da igreja em unidade é um ambiente cheio de prazer. Ó Senhor Jesus! Vejamos o versículo seguinte desse salmo. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Nesse versículo, a cabeça representa Cristo, enquanto as vestes ilustram o corpo de Cristo, que é a igreja. Essa cena é gloriosa. O óleo que desce pela barba continua descendo pelas vestes, ungindo todo o corpo. Isso mostra que nós, que fazemos parte do corpo, fomos ungidos também. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Leamos o último versículo. É como um orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando estamos em um lugar deserto, como é refrescante receber pela manhã o orvalho do irmão. Nesse frescor do orvalho, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ó Senhor Jesus! Concluindo, temos Cristo, o ungido, derramando a unção sobre o seu corpo, a igreja, trazendo-nos bênção e vida e fazendo-nos um. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ele mostra como que a gente pode ser unido, a Cristo e aos apóstolos, sendo imersos na unção. Ó Senhor Jesus! Quem realmente nos coloca nessa unção é a ação de Deus. É Deus operando em nós.
né, a gente percebe aqui, né, que de uma forma geral, de uma forma objetiva, a igreja já está ungida, né, recebeu a mesma unção de Cristo, ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa receber isso de maneira subjetiva, ou seja, eu preciso ser obediente à unção. Nem todos estão dispostos a obedecer aquilo que vem do Senhor. Por isso a gente precisa estar atento e também estar disposto a dizer sim e amém, como a gente viu no dia de ontem. O Senhor hoje ele nos ungiu, e quando a gente é ungido nós temos a bênção, a vida e a unidade. Nós somos de fato um. Só não vamos ser um se a gente ficar olhando para as circunstâncias, mas se a gente olhar para Cristo, ó Senhor Jesus, não tem como a gente não ser um, não tem como a gente não perceber, né, a maravilhosa vontade de Deus sendo cumprida em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente tem que perceber, né, a unção, né, traz para nós bênção, vida e unidade. Não dá para eu achar que, olha, Deus vai me abençoar porque eu tenho isso, isso e aquilo, sou abençoado porque tenho isso, aquilo. Muitas pessoas querem ver a questão da bênção é medida por coisas materiais, né? Senhor Jesus, isso é muito pouco, né? Senhor Jesus, coisas materiais Deus pode, né, estalar os dedos e some tudo. Ó Senhor Jesus, a bênção está, né, em realmente a gente ter o Senhor, a gente ter firmeza na presença de Deus, né? Vida, né? É a vida de Deus. A vida de Deus sendo dispensada para nós, e quando você vai expressar algo, você expressa o próprio Cristo. Ó Senhor Jesus, e a unidade. Ser um não é simplesmente concordar, fazer as coisas igual ao outro. Ser um é realmente estar inserido em Deus, no Pai. Ó Senhor Jesus, a gente viu ali um ambiente maravilhoso, né, entre o Pai e o Filho, né, que a gente viu ali em Provérbios, né, Pai, o Filho, o Espírito. Senhor Jesus. Começo ele fala ali, né, ele fala, olha, eu era a palavra, né, como a palavra estava estabelecido desde o princípio, antes de tudo ser fundado, né, ali tinha prazer em Deus, né, Deus tinha prazer em mim, e eu queria ter prazer junto com os homens. Ó Senhor Jesus. Né, e ele fala que quem me aborrece, né, toca na morte. Quem aborrece, me aborrece quem aborrece a palavra, quem não obedece a palavra. Ó Senhor Jesus, quem não procura entender, por isso fala para a gente não ser insensato, mas procurar sempre conhecer a vontade do Senhor. Conhecer a palavra, não é só ler a Bíblia, conhecer, saber citar. Conhecer a palavra é conhecer o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando isso para nós. Digamos que, por exemplo, você vai ser representante de alguém, né? Senhor Jesus, a pessoa fala assim, olha, eu tenho que estar em tal lugar, mas não vou poder, você vai lá e me representa. Você me conhece bem, você já sabe, né, qual vai ser a resposta que eu vou dar. Ó Senhor Jesus. Né? Então, se alguém tivesse, igual tem às vezes em programas de televisão, aquelas provas ali, vamos ver se o marido conhece a esposa. Olha, se tiver que escolher aqui entre 3 opções, o que você acha que sua esposa escolheria? Né? Alguns conhecem realmente, né, a esposa, vão lá, respondem, a esposa conhece o marido. Ó Senhor Jesus. Mas tem gente que não tem a mínima ideia de qual vai ser a escolha. Ó Senhor Jesus, porque não conhece. Né? Então a gente precisa não só conhecer a palavra para citar. Eu sei citar coisa da minha esposa aqui. Minha esposa gosta da cor tal, ela gosta de comer isso, comer aquilo. Mas e as reações? Como que sua esposa reagiria? Né? O seu marido, seu cônjuge, né? Como que ele reagiria se acontecesse assim, assim, assim? Ó Senhor Jesus, se ele tivesse que tomar uma decisão, né, entre isso e aquilo. Então isso vem de conhecer, de conviver, né, de ter intimidade. Então não basta só a gente conhecer a palavra de Deus, a gente precisa ter intimidade com o Senhor, intimidade com a palavra. Né? Aquilo que Deus fala é aquilo que Ele é. Deus mostrou para nós, falou aqui primeiro de unidade, a unidade é a própria pessoa do Pai. A vida, né, é o próprio Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele orou, a unidade para ele é algo importante, né? Senhor Jesus, olha, eu quero que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Né? Eu no Pai, o Pai em mim. Ó Senhor Jesus, eu neles, eles em mim, eles no Pai. Ele quer fazer essa mescla. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer hoje olhar, né, para nós e não ver diferença, né, entre a nossa vida e a vida dele, a sua vontade e a nossa vontade. A gente já viu em semanas anteriores, o irmão citou no diário, né, Deus ele não quer ser só o Deus dos céus, ele também quer ser o Deus da terra. Ou seja, ele quer que a vontade dele não seja só sempre cumprida no céu, mas ele também quer que a vontade dele seja cumprida hoje na terra. E como que isso vai acontecer? Através de mim e de você. Ó Senhor Jesus, essa é a verdadeira bênção. Por isso ele mostrou aqui, né, tem o óleo que vem e unge, mas também
tem o orvalho que traz frescor. A gente precisa ter essa experiência com o Senhor. A gente precisa aprender a tocar no Senhor de maneira concreta. O Senhor ele nos inseriu, nos colocou em Cristo. Né? Deus pegou todos nós, né, e colocou em Cristo. Como ele falou aqui, né? Deus pegou ali Cristo, encheu Cristo de unção. E o que Cristo fez? Abraçou todos nós. Quando Ele nos abraçou, né, a unção que estava vindo sobre Ele também veio sobre nós. Por isso não falou, ninguém ficou seco. Todo mundo ficou molhado, que aquilo estava sendo derramado sobre Ele, foi derramado sobre nós. Com a atitude de Cristo, nós fomos abençoados. Né? E como a gente vê, né, por que nós fomos inseridos em Cristo? Só para ter nome, só para dizer, sou filho de Deus, né? Cristo é meu irmão mais velho. Ó Senhor Jesus, não é para a gente ser inserido no prazer de Deus. Nós precisamos ter prazer em Deus, Deus precisa ter prazer em nós. O Senhor não pode falar isso só para o Senhor, né? Esse é meu filho amado que me compraz e para aí. Não, Ele quer olhar para nós e dizer que nós somos amados dEle e Ele tem prazer em nós. Ele quer olhar para nós e ver que nós estamos nesse ambiente cheio de prazer, né? Cheio da vontade de Deus sendo cumprida. Ó Senhor Jesus, para isso que Ele nos ungiu. A gente precisa ser obediente à unção. 1 João também fala da unção, né, que a gente não tem necessidade que alguém nos ensine, né, qualquer coisa. A unção vai nos ensinar. Ó Senhor Jesus, mas muitos tomam essa palavra de maneira errônea. Sempre tomam isso de maneira negativa, né? Olha, irmão, você não precisa me ensinar, não vem aqui me ensinar, não. Que a unção que eu recebi, essa aí que vai me ensinar. Ó Senhor Jesus, não é isso. Não quer dizer que não preciso obedecer ninguém, não preciso ouvir ninguém. Não, você obedecer a unção quer dizer, olha, em tudo eu vou consultar o Senhor. Em tudo eu vou diante de Deus. Né? Eu fico muito triste quando acontecem situações e você chama o irmão para orar. Aqui, irmão, vamos orar para a gente consultar o Senhor. Ele fala assim, não, eu oro depois. Ou então, quando ele fala assim, não, eu vou orar, mas eu vou consultar o fulano de tal. Então, eu vou consultar meu pastor. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, eu não vou orar, eu não vou buscar o Senhor. Eu vou procurar a orientação de outra pessoa. Ó Senhor Jesus, Deus fica muito triste. Deus tem um ambiente de prazer, um ambiente de bênção, de unidade, e muitas vezes a gente não valoriza. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele investe em nós, né? E muitas vezes a gente não aproveita. Eu lembro que uma vez eu fui ter comunhão com um pastor, e ele me chamou ali no escritório dele, na biblioteca dele, muito livro, né? Senhor Jesus, muito livro espalhado pela parede e tal. Eu dei aquela olhada assim, né? Vi aquele monte de livro, e achei um livro, né? Ali no meio daqueles todos ali, um livro da vida da igreja. É um livro da editora Árvore da Vida, né? Que fala um homem segundo o coração de Deus, né? Senhor Jesus. Fala a história de Davi, mostra que a gente já tem visto, né, no elemento diário, né, que nós vamos ser ser um homem segundo o coração de Deus, ou seja, aquele que está preparado para fazer a vontade de Deus. Não é uma questão de não errar, mas uma questão de sempre se arrepender, sempre estar disposto ali, sempre ter comissão, encargo, clareza, realidade daquilo que Deus deseja. E aí quando eu vi aquele livro na estante, eu cheguei para ele e falei, você já leu todos os livros que estão aqui? Aí ele falou assim, todos. Aí ele deu uma pausa e falou assim, menos um. Aí eu falei com ele assim, eu posso te mostrar qual é o livro que você não leu? Aí ele falou assim, pode. Eu falei, peguei, justamente nesse Um Homem Segundo o Coração de Deus. Eu falei, você não leu esse livro? Ele falou assim, como que você sabe que eu não li? Eu falei com ele, porque se você tivesse lido esse livro, a nossa comunhão seria diferente. Porque quem lê esse livro, né, a gente estava tendo comunhão a respeito de algumas coisas, né, e eu percebi ali, né, que ele não tinha lido porque o falar dele não era na mesma linha. Né, então eu falei com ele, se você tivesse lido esse livro aqui, né, o seu falar, a sua postura com certeza seria diferente. Porque não tem como você ler essa palavra aqui, isso aqui não mudar a sua vida. O que acontece às vezes com muitas pessoas, muitos acabam condenando a editora Árvore da Vida, porque quando ele lê a palavra, aquela palavra incomoda, porque é uma palavra de acordo com a vontade de Deus, uma palavra que realmente é para mudar a nossa vida. Não é uma palavra para saciar sua coceira no ouvido, para te dar conhecimento. Não é uma palavra que realmente muda, incomoda. Então vários irmãos param ali diante da palavra, leem os livros e falam assim, não, isso aqui tem que estar errado. Não é possível, essa palavra está errada. Ó Senhor Jesus, porque ele percebe o seguinte, se isso aqui não estiver errado, eu estou errado.
Eu estou errado diante de Deus a minha vida toda e não sabia. Né? 20 anos, 30 anos de ministério jogado fora. Ó Senhor Jesus. Né? Não quer dizer que sempre vai acontecer isso, estou dando só um exemplo. Ó Senhor Jesus, mas muitas vezes que acontece, quando a gente depara com o alimento diário, com certos livros, isso nos incomoda, nos expõe, mostra ali nossa real condição. Como a gente já viu essa semana, a gente precisa aprender aí diante do Senhor do jeito que a gente está. Não ficar tentando mascarar, né? Botar uma folha de figueira, botar desculpas diante de Deus, isso não funciona. Eu preciso ir diante do Senhor e confessar: Senhor, eu tenho lido pouco a Bíblia, Senhor, me perdoa, eu tenho orado pouco. Ó Senhor, falar o que realmente está acontecendo. Senhor, eu estou com esse sentimento aqui, está acontecendo isso, isso e isso. A gente tem que aprender a ser assim. Talvez você não vá falar isso na frente de outras pessoas, mas você pode, né, trancá-lo no seu quarto, né, ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala, né, trancada, né, a porta do seu quarto, né, diante daquele que vai te recompensar em secreto. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a fazer isso. Não ficar olhando para as circunstâncias e ir diante do Senhor. Né? O que eu estou querendo compartilhar a respeito da situação de, né, o pastor não ter lido, né, o livro ali, mostrando para nós que muitas vezes o Senhor ele investe em nós e a gente não aceita. O Senhor ele quer nos ungir, Ele quer que a gente viva de acordo com a unção, mas a gente não obedece à unção. Ó Senhor Jesus. Eu já compartilhei aqui certa vez, né, conversando também com um pastor, né, mostrando para ele, olha, a vontade de Deus e tal, o Espírito. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu não sou obrigado a obedecer o Espírito. Ó Senhor Jesus, eu tenho meu livre-arbítrio. E eu tive que falar com ele: é verdade, né, Senhor, mas tem que perceber o seguinte: por que o Senhor nos deu o Espírito? Né, para a gente realmente perceber, olha, esse caminho aqui é a vontade de Deus. Se eu tomar esse caminho aqui, esse é o caminho da bênção. Como eu estou sempre falando, bênção não é medida por coisas materiais, não é por questão de certo e errado. Olha, está dando tudo certo, é a vontade de Deus. Está dando errado? Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não tem nada a ver com certo e errado. Ó Senhor Jesus, pode estar gerando situações, gerando sofrimento, gerando problemas, gerando um monte de coisa, e aquilo ali ser a vontade de Deus, e aquilo está te abençoando imensamente. Enquanto outros estão vivendo uma vida tranquila, tudo aparentemente bem, e estão cada vez mais longe do Senhor, cada vez se aprofundando mais nas coisas das trevas. Ó Senhor Jesus, por isso Ele mostra para nós aqui, muitos amaram mais as trevas do que a luz. O Senhor se aproximou, mas fugiram de Deus, porque não queriam que as suas obras fossem arguídas diante de Deus, porque as suas obras eram mais. Ó Senhor Jesus, mas a gente tem que aprender a colocar tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é. Poxa, eu estou vivendo diante de Cristo, diante da palavra. Se eu tiver medo que o Senhor venha mostrar algo na palavra, então eu amo mais aquilo que eu sei fazer com a palavra que eu recebi do que aquilo que Deus quer me dar diante da palavra. Ó Senhor Jesus, é isso que muitos cristãos não percebem. Aí é preferível condenar. Olha, deixa eu condenar isso aqui antes que isso me condene. Deixa eu mostrar que tem um erro aqui, antes que isso aqui mostre o erro na minha vida. Ó Senhor Jesus, mas um dia vai diante do Senhor. E não adianta mostrar para o Senhor muitas coisas que fez. Ó, se eu fiz isso, fiz aquilo, por causa disso aqui, o Senhor tem que me aprovar. O Senhor está preocupado não é com aquilo que a gente faz, mas com aquilo que a gente é. Por isso está mostrando para nós, Cristo, como um ungido, Ele nos traz bênção, vida e unidade. Ó Senhor Jesus, mas eu sou obediente à assunção. Ó Senhor Jesus, né? Ou está vindo bênção, vida e uma suposta unidade para não envergonhar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber isso, né? A gente precisa ter prazer diante do Senhor. A gente vai passar por um monte de situações, coisas vão acontecer, mas o Senhor Ele vai nos dar todo o necessário, todo o suprimento necessário. E como tocou aqui, né? A unção vem da cabeça para a veste. A veste é Cristo. Se você se vestir com folha de figueira, não vai pingar nem uma gotinha de unção ali. Ó Senhor Jesus. Mas o inimigo vai te enganar, ele vai sempre usar essas situações para encobrir o pecado, para encobrir certas coisas, e você vai ter uma falsa sensação de que você está bem, de que você está seguro, quando na verdade você pode estar se afastando do Senhor. Por isso que a unção é importante. Eu já falei isso várias vezes, quando a Bíblia fala corpo de Cristo. Usa essa palavra Cristo. Cristo quer dizer ungido. Aquele que tem a unção. A gente precisa também viver como o corpo de Cristo, viver baseado nessa unção. Viver baseado naquilo que Deus deseja. O irmão também, durante essa mensagem também, ele compartilhou vários detalhes sobre o óleo da unção. Os irmãos
não colocaram no alimento diário, né? Mas vale a pena assistir o vídeo da semana, né? E ver ali vários pontos que o irmão coloca, né? Não é só simplesmente um óleo, não é só azeite, é o óleo sagrado da unção, que é o azeite que tipifica o Espírito Santo, né? Acrescentado ali de 4 especiarias, né? Senhor Jesus, né? Em 3 porções de 500 ciclos, né? 2 porções de 500 ciclos e uma outra porção que junta 2 porções de 250 ciclos que formam uma porção. Então são 4 medidas formando 3 porções de 500 ciclos, né? Por que a do meio é dividida? Porque Cristo foi partido por nós. E cada aspecto ali é um aspecto da vida e da ressurreição do Senhor. E a gente precisa viver e experimentar isso. Por isso está nos proporcionando passar por várias situações, para que a gente viva percebendo sempre a unção. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos leva a perceber e a viver isso. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.